Vamos à agenda política com repercussão no estado do Ceará. Semana tem acirramento na agenda política com a leitura nessa terça-feira do relatório do senador Renan Calheiros com a conclusão dos trabalhos da CPI da Covid-19. Volta o Carlos Alberto. A semana será marcada pela alta temperatura nos bastidores políticos. Os debates mais acirrados começam nesta terça-feira com a votação do relatório do senador Renan Calheiros sobre as investigações da CPI da Covid-19. Foram quase 6 meses de investigações que, ao final dos trabalhos da CPI, geraram novas trocas de farpas entre aliados e opositores ao governo federal. Antes da leitura do texto, o senador Renan Calheiros se disse disposto a continuar recebendo contribuições, ou seja, pode haver mudança na lista dos pedidos de indiciamento e mesmo uma reformulação no capítulo que trata da crise sanitária do Amazonas, um dos pontos que revelaram divergências entre os integrantes do colegiado. O relatório, com a conclusão dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, provocou duras críticas do presidente Bolsonaro, que chegou a debochar da atuação dos senadores que, ao longo de 6 meses, ocuparam a agenda de empresários, pessoas simples e do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que foram chamados a dar explicações sobre medidas que deixaram de ser tomadas para o enfrentamento da pandemia por suspeitas da compra irregular de vacinas. O relatório da CPI da Covid-19 é o principal assunto da agenda política desta semana. Com informações dos bastidores políticos, para o Alerta Geral, Carlos Alberto. Tem discussão sobre as mudanças nos tributos que são cobrados em relação aos combustíveis, jornalista Beto Almeida. Tem debate sobre a ajuda do governo federal para os caminhoneiros. Tem o novo Auxílio Brasil, mas o principal assunto da semana, sem dúvidas, gerando aí muita expectativa e também críticas, troca de farpas nos bastidores políticos, é justamente o relatório da CPI da Covid-19, que atrairá nessa terça-feira todos os holofotes da imprensa. Mas antes de terça, nós estamos aqui na segunda e é hoje exatamente que haverá, com certeza, bate-boca a portas fechadas entre os integrantes da CPI da Covid, principalmente entre aquele grupo chamado o Grupo dos 7, o G7. Por quê? Porque, na realidade, tem uma cobrança em relação ao relatório de Renan Calheiros que não incluiu o governador do Amazonas, o Wilson Lima, naquela chamada crise do oxigênio, que a gente acompanhou no começo do ano, mostrando exatamente, Luzenor, aquela falta de oxigênio, de pessoas morrendo em hospitais de Manaus, faltando ar, inclusive crise até para enterrar pessoas. Então, o que aconteceu? Há uma cobrança de que isso tem que ser incluído, porque se não fizer essa inclusão, se pergunta, como é que fica, então, a crise do oxigênio em Manaus? Qual é o problema aqui, Luzenor? Que há essa resistência do senador Renan Calheiros em fazer a inclusão do governador Wilson Lima e pedir o indiciamento dele. Ele teme, e os demais integrantes da CPI temem, que isso abra também um processo, por exemplo, de que os governistas possam pedir para incluir o filho do Renan Calheiros, que é governador de Alagoas, que possa, por exemplo, pedir o Helder Barbalho, a inclusão também do Helder Barbalho no relatório, que é o governador do Pará, e aí sim se criaria uma verdadeira crise política em função disso. Então, esse acordo, ou pelo menos a tentativa de se buscar um acordo, e inclusive aumentar o número de indiciados na CPI, tudo isso vai estar em debate hoje. E aí a semana não é fácil, porque o governo federal também está de olho, para além dessa questão da CPI, que já é favas contadas, esse relatório sai de qualquer modo, é a aprovação, como você disse, Luzenor, de temas que interessam ao governo. A PEC dos precatórios é uma delas, por exemplo. Como pagar ainda o novo Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família, R$400, e o governo querendo incluir, para aumentar para 17 milhões de pessoas, principalmente aqui nas regiões Norte e Nordeste, aqui no Nordeste. Como fazer, Luzenor, com que, por exemplo, ele tenha dinheiro para pagar R$400 na ajuda de custo aos caminhoneiros? Esse dinheiro, o governo espera, virá da PEC dos precatórios.